Salve, salve a todos os meus queridos e queridas alunos e alunas do nono ano do ensino fundamental. Bom dia! Espero que vocês estejam bem, tá? A gente está iniciando mais uma aula de oficina de ciências, tá? Essa disciplina aqui que pretende conversar um pouquinho com vocês sobre essa versão mais de curiosidade, talvez um pouquinho de prática, tá? Hoje a gente vai conversar muito sobre a questão de curiosidade do aspecto das características morfológicas, físicas do ser humano, tá? Como um animal, tá? Porque por mais que a gente se ache muito diferente dos outros animais da natureza, a gente faz parte desse reino, né? Nós somos também seres vivos, nós pertencemos ao reino dos animais. Sim, nós somos diferentes, né? Como quase todas as espécies têm as suas diferenças, suas peculiaridades, tá? Hoje a gente vai conversar sobre as peculiaridades do ser humano que nos tornam um pouco diferente e que nos faz, de fato, levar, né, ou caminhar para esse outro sentido. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês, ó, aqui está na tela para vocês, conteúdo da aula de hoje, características do corpo humano, é o tema da nossa aula, tá? O primeiro ponto que a gente vai chamar a atenção para vocês é que é uma sequência de conteúdos, tá? Nas semanas anteriores a gente conversou sobre a ideia de evolução, sobre a ideia de seleção natural, a gente conversou sobre características morfológicas de vários animais, a gente já chegou a falar sobre as características da evolução humana, tá? A gente não falou tanto das características peculiares do ser humano em si, tá? Mas, primeiro ponto, tá? Na espécie humana, a gente só temos uma espécie, tá? A gente não tem subespécies, que é como acontece, por exemplo, nos cachorros, que foi o tema da última aula, tá? Então, não temos subespécies diferentes. E o conceito de raça, tá? Não é um conceito bem consensual, não é um consenso para toda a ciência, tá? Então, a gente também não vai classificar o ser humano biologicamente com raças diferentes, tá? A gente até tem uma visão de etnia, tá? Então, de grupos étnicos, tá? Os que normalmente estão associados com tonalidade de pele, textura de cabelo e um pouquinho aí de morfologia facial, tá? Mas em geral a gente vai ter etnias, não raças diferentes, que é como acontece, por exemplo, em raças caninas, né? Que tem labrador, spitz, né? Com diferenças morfológicas muito grandes, embora todos pertençam à mesma subespécie, tá? Bora lá. Objetivos na aula de hoje, conhecer e caracterizar as peculiaridades da espécie humana, tá? Que torna essa espécie de outros hominídeos, tá? Então a gente vai fazer uma pequena comparação de algumas outras hominídeos, tá? Pertinentes, tá? Como os chimpanzés, gorilas, orangotangos, tá? Que fazem parte desses grupos também, tá? Então bora lá. Então, como eu já disse para vocês, olha só que a gente tem dois filhotinhos aí bem fofinhos, né? Os dois são bem fofinhos, comenta aí para mim no chat o que vocês acham, né? Professor, acho que só um, né? Professor é fofinho, o outro talvez não tanto, né? Eu acho os dois fofinhos, tá? Então, em geral, o que a gente tem aí? Por que eu trouxe essa imagem? Essa segunda, um bebê claramente é um bebê humano, tá? E o segundo bebê que a gente tem aí é um bebê de um chimpanzé, tá? Essa espécie é uma outra espécie, e se a gente fizer comparação genética da espécie humana com a espécie do chimpanzé, a gente vai ver uma similaridade de 98% do DNA. Então veja só, apenas 2% de DNA nos afasta dos chimpanzés. Mas olha só para ele, tá? Para um bebê chimpanzé, para um bebê humano, quanta diferença a gente vai observar, né? Formato do rosto, tamanho do nariz, o tamanho da arcada dentária, né? Que do chimpanzé é muito mais proeminente, né? Muito mais para fora, tá? A quantidade de pelo ao longo do corpo, você vai ver que a criança, né, a menininha, ela é quase desprovida de pelos, tá? Vai ter exceções, professor? Vai ter casos, né, de doenças raras, genéticas, tá? De pessoas que têm pelo em toda a face, em todo o corpo? Vai.
tá? No espécie humana? Vai, mas são exceções à regra, tá? Tem muito mais a ver com mutações genéticas do que, de fato, a normalidade humana de poucos pelos. Se vocês prestarem atenção às mãos, o formato da mão também ele é um pouco diferente, embora que o comportamento seja muito igual, tá? E sim, o comportamento dessas duas espécies são bastante parecidos também, tá? Então eles vão ter luto, que é o luto, né, que é esse estágio de dor e sofrimento pela perda de um ente, é muito parecido entre as duas espécies. O comportamento social entre as espécies também tende a ser parecido, até principalmente a questão da maternidade, ele tende a ser parecido. Mas a gente vai focar na aula de hoje aspectos morfológicos que tendem às diferenças e não às similaridades entre esses dois grupos. Vamos lá conversar sobre cada uma dessas diferenças, tá? A cultura talvez seja o maior fator de diferença, tá? A espécie humana ela tem esse fator social muito importante, mas não é exclusivo da espécie humana, como eu disse para vocês. O comportamento cultural do chimpanzé dá similaridade. Tem muito estudo da psicologia, da neurologia, que tende a acompanhar o comportamento desses animais, parentes nossos, vamos dizer que é primo nosso, de longa distância, tá? Com o comportamento humano, para entender como é que funciona essa mente humana cultural. Tá? Mas a nossa cultura, ela, por mais diversa que ela seja, ela não nasceu da noite para o dia, né? Ela é fruto também do nosso processo evolutivo, né? Do nosso processo de evolução humana. E eu vou mostrar para vocês que isso levou a gente a ter o que é lido na literatura, tem alguns livros que ajudam a gente a basear isso, que ajudam a gente a falar o que eles chamam de revoluções, tá? Essas revoluções que mudaram o curso da história da humanidade, dos seres humanos. Entre essas revoluções que a gente tem a revolução da culinária, tá? Que tem a ver um pouquinho com o domínio do fogo, tá? E também a gente tem a revolução cognitiva, tá? Porque a nossa fala, de fato, é diferente de outros hominídeos, tá? E essa fala, ela é marcada principalmente pelo desenvolvimento do cérebro, que é um pouco diferente do ser humano. Então, como eu disse para vocês, a cultura talvez seja a principal diferença da nossa espécie das demais, tá? A cultura desenvolveu-se um passo para nossa evolução física também. Um dos temas mais importantes dos estudos evolutivos é que a presença dos artefatos culturais, as evidências de práticas culturais como registro fóssil. Então, principalmente quando a gente faz um estudo chamado da arqueologia, tá? Que é um campo da ciência que estuda a humanidade do passado, tá? Aí o que a gente vai atrás? A gente vai atrás dos artefatos customizados ou produzidos pelo ser humano, que é tecnologia. Eu já conversei com vocês sobre essa temática, tá? Então, tecnologia não é só computador, mas a pedra polida, a pedra lascada lá do passado, as pinturas rupestres, são artefatos, né, de civilizações do passado que contam para a gente essa história da humanidade, né, que passou por revoluções, tá? Evidências culturais e pistas sobre origens também podem ser relacionadas ao design único do nosso corpo. E sim, tá? Esse domínio do fogo, por exemplo, esse ato de ficar dentro de uma caverna, pintando nas pinturas, tá? Mostram, né, como o ser humano pôde ficar mais sedentário, pôde ficar mais estratégico, pôde cozinhar mais seus alimentos e, consequentemente, ele não precisou de algumas características corpóreas. Tá? A gente vai ver um pouquinho que com a mudança corpórea do ser humano, provavelmente ele seria uma espécie extremamente frágil, e nós somos muito frágil, tá? Mas a gente consegue viver mesmo diante de tanta fragilidade. Tá? Uma das coisas que mais mudou nos nossos hábitos de vida, né, quando a gente saiu das árvores, porque sim, os hominídeos que nos deram origem viviam nas árvores, como chimpanzés, tá? Ele começou a caminhar, tá? Então, olha só, a gente tem uma imagem aqui, certo, de um hominídeo que nos conta histórias juntos, tá? A orangotango. E aí o que ele tem? Ele consegue caminhar, mas observa que os braços dele estão, ó,
sustentando o corpo, ele consegue ficar em pé, ele consegue ficar ereto, mas ele usa muito os braços como o quê? Como ponto de sustentação. O fato da gente conseguir ficar em pé tem a ver um pouquinho com a morfologia corporal, tá? Relacionado ao que a gente chama de ponto de equilíbrio, tá? Então a gente teve que modificar bastante a estrutura do pé, tá? O centro, né, nosso ponto de equilíbrio mudou também para que a gente pudesse conseguir sustentar todo esse arcabouço do corpo. Inclusive, a gente teve que desenvolver uma estrutura corpórea muito curiosa. Os glúteos. Pois é, os glúteos eles tiveram que ser desenvolvidos para que a gente pudesse justamente o que conseguir ter longas caminhadas. E sim, isso foi muito importante para a espécie humana, porque nós fomos nômades. Na verdade, a gente ainda carrega esse traço de ser nômade, né? De poder caminhar por aí. E foi assim que o ser humano conseguiu, por exemplo, fazer o que a gente chama na evolução da primeira colonização das terras americanas, porque a gente teve duas grandes colonizações, tá? A primeira colonização é do que a gente chama dos povos nativos, tá? Quando eles chegaram aqui, tá? Os povos indígenas, tá? E a segunda grande colonização é a colonização europeia lá em 1500 que a gente teve. Tá? Então, o fato de ser humano conseguir chegar aqui com essa limitação demonstra pra gente como a gente consegue, a gente precisa, tá, dessas longas jornadas de caminhada. A gente caminha mais devagar, tá, em relação a outros animais. Pensa aí, por exemplo, num grande predador, num guepardo, por exemplo. A gente caminha bem mais devagar, mas a gente consegue caminhar muito mais do que esses animais, esses grandes predadores. E a gente também é um grande predador, tá? Uma das grandes características mais distintivas das nossas espécies é a habilidade de caminhar ereto, tá? Este tipo de locomoção é experimentada ocasionalmente por grandes macacos, porém apoiados nas mãos, tá? Essa característica surgiu há cerca de 5 milhões de anos dentro dos Australopithecus, lembra lá da Lucy que eu mostrei para vocês, tá? Ela é um dos primeiros hominídeos que tem essa característica de também andar com a postura um pouco mais ereta, tá? Mas aí ela ainda tem esse corpo muito peludo, ao contrário do nós, que a gente acaba perdendo bastante esses pelos, tá? Analisando o esqueleto humano, podemos verificar que a nossa anatomia ela é projetada para isso, tá? Ela afetou diretamente a estrutura desse esqueleto, onde temos um crânio bem acima da coluna vertebral, tá? Então ele está bem encaixado para poder manter esse ponto de equilíbrio que no nosso corpo fica no umbigo, tá? O que mais? E centrado em sua base, tá? Outra coisa que mudou a nossa curvatura da coluna em S para conseguir apoiar o peso dos membros anteriores, tá? E uma estrutura pélvica também para suportar essa tensão. Lembrando que nessa região pélvica a gente vai ter os glúteos aqui e vai ter modificações relacionadas a gênero também, tá? Então, o gênero feminino, ele vai ter uma região pélvica, uma movimentação dos ossos dessa região um pouco maior, proposto para dilatação durante o parto. Os pés tiveram que ser um pouquinho diferentes, só que a gente tem 5 grupos de hominídeos, tá? De animais primatas, tá? Com os seus diversos pés. Observem, tá? Que o único pé que a gente tem um dedão mais próximo dos outros dedos é o dos humanos, tá? Todos os demais, o gorila, o chimpanzé e tal, eles vão ter... Opa, voltar aqui. Vocês vão observar que os demais, eles vão ter um dedão separado. Isso é o dedão do pé, tá? Esse aqui é o pé, tá? Por quê? Tá? Lembra lá que o ser humano, antigamente, ele vivia como os demais primatas, tá? Não o ser humano, era o caso, nosso ancestral, tá? Dos australopithecus, tá? Eles viviam, por exemplo, nas árvores. E esse polegar oponível, tá? Similar ao da mão, ele é bom para agarrar, segurar. Então aqui os gibão, gorila, orangotango, o que eles vão ter? Eles vão ter esses polegares opositores, oponíveis, para justamente o que ter essa característica de pegar,
também. Então, ajuda a sustentar. A gente não vai ter mais essa ideia de viver nas árvores, tá? Então, a gente vai ter uma ideia de muito mais que esse pé vai ajudar a sustentação. Então, ele é muito mais plano. Então, ele foi desenvolvido para ser plano, para poder conseguir caminhar, como eu disse para vocês, caminhar longas jornadas, sermos nômades, tá? Então, a seleção natural selecionou os indivíduos que tinham melhor desenvolvido que um pé plano capaz de sustentar esse peso humano. Enquanto os pés das espécies dos macacos atuais são adaptados essencialmente à vida nas árvores, tá? Os pés dos humanos são adaptados para a locomoção bípede, tá? Com o dedão que provê uma plataforma flexível para caminhar e para correr. Outras adaptações do pé humano incluem uma porção proximal, estendida e arcos para equilíbrio, tá? A estrutura do pé permite o uso completo dos nossos poderes físicos para andar e correr ereto, livrando as nossas mãos, certo? E tendo maior postura. Observa que esse pé também ele consegue ter mobilidade, certo? De condução. As mãos também, porventura, elas são similares a de muitos primatas, mas elas também ganham algumas diferenças, tá? Em especial, o nosso dedo polegar, ele é um pouquinho mais desenvolvido do que os demais primatas, porque afinal de contas, a gente vai manter essa característica de agarrar, de segurar os objetos, mas a gente perde dos pés, tá? Então, nossa principal fonte de segurar e de agarrar é especialmente nas nossas mãos, tá? Então, o dedo polegar humano, ele é um pouco mais longo comparado a outros animais, como o chimpanzé e o gorila, e posicionado um pouco mais afastado, o que melhora a nossa precisão em agarrar objetos, tá? Isso é muito importante no desenvolvimento cognitivo, é por isso que a gente consegue escrever muito bem. Alguns estudos agora do campo da pedagogia, tá, avaliam, por exemplo, em que momento é ideal para que a gente possa desenvolver a nossa alfabetização. Porque se a gente não nasce com 2, 3 anos, já está aprendendo a escrever. Então, quem vai para a crechezinha bem cedo, desenvolve outras habilidades, tá? E aí só mais para os 6, 7 anos é que, de fato, vai lá aprender a escrever por conta do desenvolvimento ósseo, tá? Então, sim, nós temos polegares mais afastados, mas nós não nascemos com esses ossos 100% prontos, tá? Eles vão ficando, vão calcificando, vão ganhando mais cálcio, vão ficando mais sólidos. Sólidos não, tá? Talvez seja errado o termo. Mas vão ficando mais rígidos, tá? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo mais habilidades precisas para isso, tá? E essa habilidade precisa, é claro, né? A luz da evolução não foi para escrever, tá? Mas foi para conseguir controlar muito bem a nossa tecnologia, tá? As nossas ferramentas. Pensa lá que a gente desenvolveu a pedra lascada, a pedra polida, para quê? Para caçar, para pescar, certo? Para se defender. Então, esse osso, né, essas mãos, elas agora são mais aptas, não para segurar numa árvore. É claro que se você curtiu muito bem a infância, você subiu nas árvores da vida, né, no pé de manga, pé de goiaba, pé de caramba, você subiu, né? E aí a gente consegue ter essa habilidade, tá? Mas ela é muito mais apta para a nossa tecnologia. Tá? Isso significa que o dedo polegar pode ser girado contra os dedos, que permite pegar os objetos de diferente tamanho com boa eficácia, tá? E sim, gente, boa parte do nosso desenvolvimento mudou por conta do desenvolvimento da nossa caixa craniana, tá? Então, primeiro ponto, essa caixa craniana mudou. Primeiro aspecto, para poder encaixar muito bem na coluna vertebral e conseguir fazer com que a gente fique mais posicionado eretamente. Mas algumas coisas mudaram dentro da nossa caixa craniana. Entre eles, o cérebro, tá? Que ficou mais sofisticado, ficou maior, com mais conexões, tá? O nosso cérebro, ele não é maior do mundo, não, tá? Isso é, se eu não me engano, para as baleias. Nem a maior proporção. Ah, professor, mas em taxa de porcentagem, uma baleia gigantesca, mas... Não, provavelmente as aves têm uma maior proporção. Cérebro
e corpo, tá? Mas nosso cérebro ele é mais apto, tá? Ele tem melhores conexões, tá? É mais sofisticado em relação aos demais animais. E claro, uma associação direta desse cérebro com a mudança da musculatura, do corpo, a gente consegue desenvolver mais habilidades. Ponto importante. À medida que nossa caixa craniana foi mudando, observa nessa imagem que a coisa que está mudando aqui, ó, é a parte, ó, superior, que é onde fica o cérebro, né? Ela foi ficando maior, não é isso que aconteceu, né? Então, de fato, a caixa craniana, essa imagem aqui que está mostrando para vocês, é uma ilustração de como a mudança da caixa craniana, do osso que guarda o cérebro, precisou crescer para o cérebro ficar maior, né? De fato, melhorou. Mas algumas coisas mudaram também, eu vou já chamar a atenção, mas eu quero que vocês prestem atenção que mudou a estrutura da caixa craniana inteira. Então, a estrutura da região mandibular, tá? Da nossa mandíbula e maxila, onde a gente vai ter o nosso aparelho bucal, diminuiu com o passar do tempo, tá? Então, não é que a gente diminuiu a quantidade de ossos, mas que a gente vai modificar os tamanhos dessa estrutura, tá? Quais são os nossos dentes mais desenvolvidos e por aí vai indo. Vale ressaltar o seguinte: dente não é osso, tá? Ele é uma estrutura à parte. Um osso ele é um tecido especializado, é um tecido vivo e consegue se regenerar. Quem já quebrou o braço ou algum osso na vida sabe que esse tecido consegue regenerar. Se o dente quebra, não é tão simples assim, tá? Então, sim, os dentistas vão conseguir dar um jeito, vai ter uma solução prática para o nosso dia a dia, mas não se regenera como um tecido ósseo, tá? Então, aí a gente tem uma modificação também dentro desse órgão, né, dessa estrutura, que é o dente também. Então, a diferença do cérebro humano comparado de outros animais se dá pela capacidade de funcionamento das habilidades. A gente está falando de conexão nervosa, tá? Que ela é mais complexa. Outro ponto importante que talvez seja interessante trazer para essa aula é que a gente tem um bom desenvolvimento neurológico, tá? Em outros órgãos, tá? Como, por exemplo, no sistema gastrointestinal, estômago, intestino, tá? Então, a gente vai ter uma grande quantidade de conexões muito parecidas que a gente tem no cérebro nessa região. Alguns médicos chamam essa região também de nosso segundo cérebro. Então, a gente precisa cuidar muito da nossa alimentação, tá? Porque é nessa região onde é produzido muitos neurotransmissores, como a serotonina, tá? É um neurotransmissor responsável, por exemplo, pelo nosso estado de prazer, de felicidade, tá? Então, a gente precisa cuidar da nossa alimentação, não pode conhecer os alimentos que nos fazem mal, que nos fazem bem, tá? Que nos dão aquela situação de prisão de ventre, por exemplo, tá? Porque tem muito estudo relacionado à neurociência e a psiquiatria, tá? Problemas graves aí de depressão, por exemplo, podem estar relacionados por alimentação. Cuidado. Cérebro, tá? Não é que o cérebro humano seja o maior cérebro do mundo, tá? Nem em proporção, como eu disse, tá? A baleia cachalote é o que tem o maior cérebro do mundo, mas claro, o maior animal, o maior mamífero do mundo é a baleia, tá? E a gente vai ter também a proporção, tá? Em alguns pássaros, tá? 8% do peso desse pássaro vai ser aí do cérebro, enquanto o nosso é só 2,5%. Então, não é isso. É funcionalidade, é conexão, tá? E como eu disse para vocês, essa conexão, tá, dos neurônios não vai estar só no cérebro, tá? Não só no cérebro, mas também no encéfalo. Aqui no nossa caixa craniana, ela guarda o que a gente chama uma parte do nosso sistema nervoso central, tá? É o encéfalo e uma série de outras regiões, como bulbo, hipotálamo e por aí vai indo, tá? Muitos termos técnicos, mas não se preocupe, em aulas mais específicas a gente fala sobre esse sistema nervoso, tá bom? Bom,
Caixa craniana mudou, né? Como eu disse para vocês. Primeiro, mudou por quê? Porque o cérebro aumentou, tá? Mudou outra coisa por quê? Porque esse cérebro precisava encaixar melhor aonde? Nessa coluna vertebral e se equilibrar de forma bípede, tá? Então ele mudou em vários aspectos. Presta atenção que mudou isso aqui também, ó. A parte, ó, orofacial, tá? Beleza? E no final das contas, tudo isso mudando acaba resultando em outras mudanças, como por exemplo, o posicionamento da nossa da região laringe e faringe, tá? Então a garganta acaba sendo modificada, certo? Nos facilitando o quê? A fala. Não é à toa que a gente já tá garela, a gente fala demais, né? Animal nenhum fala tanto como a gente fala muito, tá? E o fato dessa modificação espacial permite com que a gente tenha o quê? As chamadas pregas vocais, tá? Então, o espaço associado aqui entre a epiglote, tá? A epiglote é a portinha que separa, tá? O que? A traqueia do que? Do esôfago, tá? Esôfago é onde desce a comidinha, tá? O alimento. E a traqueia é onde vai ter as trocas gasosas que vão direto para o pulmão. Deu para pegar? Pronto. E aí, o que acontece? Como elas ficaram um pouquinho maiores, a gente ganha as chamadas pregas vocais. Então, elas vão vibrar à medida que o ar sai do nosso pulmão de formas distintas, tá? Permitindo que a gente tenha sons diferentes. Essas pregas vão vibrar de formas distintas, de forma a fazer sons mais agudos, tá? Fininhos, ou sons mais graves, tá? Então essa é a mudança das vibrações. Na música a gente vai chamar do tenor, que é o mais grave, e do falsete, né, que é o mais fino, tá? Em geral, a maioria dos manos vão ficar ali no meio, mas isso pode ser desenvolvido, tá? Tem pessoas que a musculatura leva a ter sons mais graves e pessoas que geneticamente vão ter mais indo pro tenor, né? Tenor não, tenor é o mais grave, mas pro falsete, tá? Porque é o soprano, né? Que a gente fala que é o soprano, tá? Que são os mais finos, tá? E é claro, né? Que a gente não só fala com as pregas vocais, né? Quando o som sai pelas nossas pregas vocais, eles vão atingir aonde? A nossa região orofacial, eles vão sair especialmente pela nossa boca, tá? E aí, o movimento que a gente faz com a nossa boca, a nossa língua, a gente pode oralizar e modificar. E claro que esse som também vai sair pelo nariz, dando um som mais anasalado. Tá? Então, temos algumas palavras que a gente acaba anasalando mais, ou parece que o som está saindo mais pelo nariz, tá? Isso é uma modificação resultante como consequência das mudanças da região craniana ao longo do tempo, tá? Isso permitiu a gente ter uma revolução cognitiva, tá? Uma revolução de fala, de comunicação, tá? Então, os hominídeos do passado que começaram a ter essa característica começaram a se comunicar muito mais. Isso foi muito bom para o processo de socialização. Tá? Então, nós, seres humanos, somos animais sociais, tá? Ah, professor, mas eu não gosto de ninguém, não, professor. Não tenho paciência, não quero falar com ninguém. Nós evoluímos nesse aspecto, tá? De precisar de outros seres humanos, e isso tem muito a ver com esse papel da fala, tá? Beleza? Bom, outro papel que foi muito importante foi a revolução do fogo, tá? Esse papel aqui foi muito importante para o domínio do ser humano. O ser humano aprendeu a criar o fogo já existia, tá? O ser humano aprendeu a dominar o fogo, tá? Então, vamos pensar lá num ser humano do passado, né? No hominídeo do passado, nem era ser humano. Que ele tinha medo dessa coisa que queimava, que matava, que dizimava, que expulsava ele dos lugares, que surgia do nada. Tá? O ser humano ele surge, gente,
no continente africano, tá? E por modificações da savana africana, e a savana africana ela é parecida com o cerrado brasileiro. São lugares onde o fogo ele pode surgir espontaneamente. Por conta de quê? De fração da luz, gente. Cai um raio, a mata seca, pode facilitar o fogo. Refração da luz, por exemplo. Então, às vezes, gotículas de água formam aí, por exemplo, lupas, tá? Permitindo que o fogo comece. Então, o ser humano começou a se afugentar, a ficar com medo dessa estrutura. Até a hora que ele começou a dominar esse fogo. Então, a grande ideia aqui não é que o ser humano aprendeu a criar o fogo, o ser humano aprendeu a dominar o fogo. Começa a segurar um fogo em pequenos galhos, começa a perceber que alguns atritos, tá, de pedras, tá, ou de outros galhos permitem a formação daquele fogo. Então ele aprende a dominar o fogo. Isso é muito importante, por quê? Porque ele pode utilizar isso como estratégia, tá? Lembra que esse cérebro está ficando desenvolvido, ele está aprendendo muito mais rápido, ele está aprendendo muito mais fácil, então ele pode utilizar, poxa, se eu tenho medo disso aqui, outros animais também vão ter, então vou usar isso como estratégia de afugentar, sai de perto de mim, eu tenho fogo, tá? Assim como ele começa também a cozinhar, tá? Esse período do domínio do fogo permite o ser humano também ficar mais sedentário, tá? Então ele começa a ficar mais na dele, certo? Porque ele pode utilizar as suas ferramentas como estratégia, tá? Então a análise dos artefatos levam, opa, o ser humano começou a dominar o fogo no período tal, onde a gente já tem essas modificações cranianas, tá? Onde a gente começa a ter também o quê? Uma modificação na alimentação. Então o ser humano começou a cozinhar os próprios alimentos. Aí deixa a comida muito mais o que? Molinha, tá? Mais fácil de mastigar. Por exemplo, quem já comeu, quem já ajudou a mãe a preparar a comida em casa, por exemplo, pensa aí nos vegetais, tá? Por exemplo, uma cenoura. Quando a gente come, ela é bem dura. A gente pode comer ela crua, tá? Mas se você bota ela para cozinhar ali no fogo, que acontece com ela? Ela começa a amolecer. Certo? Então, os alimentos eles tendem a amolecer. Lembra lá que esse crânio humano, ó, vou voltar aqui, ó, o que está diminuindo também? Ó, a parte orofacial, tá? Então, isso poderia ser ruim. Uma cavidade oral menor, onde entra o alimento, oxe, agora eu vou restringir o alimento que eu vou consumir. Não, querido, não porque eu posso tratar esse alimento fora da boca. Eu cozinho agora o alimento. A gente chama isso também de revolução, é uma revolução do fogo, revolução gastronômica também. Então, a habilidade do domínio do fogo permitiu os seres humanos serem capazes de enxergar no escuro, isso também foi muito importante. Tá? Além do mais, o fogo era uma forma mais eficaz de manter as pessoas aquecidas dentro do inverno e acabou deixando incapaz de sobreviver muitas durante eras mais frias. Tá? O fogo também permitiu que cozinhássemos os alimentos, modificando aí arcadas dentárias. Então, eu estou mostrando aqui 3 arcadas dentárias. Um Australopithecus, tá? Que foi o hominídeo que deu origem ao ser humano, tá? Lembra lá da Lucy, tá? Nós temos aqui à esquerda o chimpanzé, que é um primata mais parecido com o ser humano. Observe que a arcada dentária dele é bem diferente. Olha que é bem desenvolvido aqui, ó, as peças caninas, tá? Os dentes caninos, tá? Eles servem mais para rasgar, né? Na toa que a gente tem os canes, né? Os animais caninos, né? O cachorro, eles têm as garras, né? Os dentes deles mais afiados. Cada dente humano tem uma função. Os incisivos, eles são mais afiados para cortar o alimento. Os caninos, eles são pontudos para rasgar o alimento. Os molares, eles são maiores, proeminentes para triturar o alimento ou mastigar, que é o termo ideal dentro do aspecto biológico, tá? Então, se fizermos uma análise restrita das características das mandíbulas, tá? E dentes, poderíamos concluir que os humanos tínhamos para teríamos, né, que ter uma dieta muito mais restrita, uma boca muito menor. Até comparando o Australopithecus com o Homo sapiens, que somos nós,
A boca, ela é menor. Então, nossa dieta seria muito mais restrita. Mas a gente não precisa disso. Por quê? Porque a gente cozinha, tá? A nossa anatomia seria muito limitadas, restritas a algumas frutas, tá? A algumas raízes e ocasionalmente ovos de pássaros, tá? Mas a gente consegue comer tudo, consegue comer carne e tal. Certo? E isso se deu muito por conta do quê? Dessa habilidade, domínio do fogo, que a gente pode cozinhar o alimento. E, ó, a habilidade também com as mãos, de cortar, diminuir o alimento também, tá? Eu posso porcionar aquele alimento. Ah, vou matar um boi, não vou comer o boi direto. Corta, porciona eles e cozinha eles. E claro que a gente vai aprendendo, a gente aprende muito, né? Hoje a gente dá nomes para partes do boi, né? Ah, é a picanha, alcatra, o coxão mole, o coxão do... Então, essas partes do boi a gente começou a nomear para poder o quê? Saber como é que a gente poderia cortá-las de modo eficiente, cozinhar de forma eficiente, certo? Então, isso ao longo de milênios, né? A gente foi desenvolvendo essas técnicas diferentes de cocção que permitiu a gente sobreviver. E é claro que a gente precisa lembrar que esse ser humano, tá, vai desenvolver também, né, dentro do gastrointestinal, uma produção, tá, de enzimas digestivas bem específicas, tá? E nós temos a associação também com micro-organismos. Então, tudo isso foi ao longo de milhares de anos. Deu certo de uma vez? Não, tá? Não deu certo de uma vez. E muita gente morreu, tá? Muitos outros hominídeos do passado, entre os australopitecos e os seres humanos, a gente tem aí um afastamento de mais ou menos uns 5 milhões de anos, tá? Então, muita coisa, muitas variações desse ser humano, tá? Surgiram, tá? Muitas variações, nem todas deram certo. Quem deu foi a gente aqui, para contar a história, tá? Então, nós somos frutos da seleção natural que selecionou aqueles organismos mais aptos para sobrevivência. Então, provavelmente, aqueles outros hominídeos, Homo erectus, Homo habilis, eles não tinham as características o suficiente para sobreviver, tá? Beleza. Outra mudança, agora mais externa do nosso corpo, como eu disse para vocês, são os pelos, tá? Uma brincadeira aqui ao lado, um rapaz todo peludo, tá? Na prática, nós, seres humanos, temos o quê? Pouco pelo. E aí, um detalhe interessante, deixa eu ver se eu botei outra imagem aqui, é que a gente tem glândulas, tá? Isso aqui, ó, essa estrutura aqui é a pele humana. Pele humana. A pele é o nosso maior órgão do corpo humano. Pele não é um tecido, tá? O que é um tecido? Tecido é um conjunto de células organizadas com uma função, tá? A pele não é um tecido, a pele é um órgão. Então, um órgão é um conjunto de vários tipos de tecido com uma função específica. Em geral, a pele é o quê? É uma mistura de vários tecidos, tecido epidérmico e tecido dérmico, tá? Tem conjuntivo. A gente também tem um tecido aí nervoso associado, mas a grande ideia é que ele é um órgão que reverte todo o corpo humano, tá? E aí o que acontece? No nosso pele, a gente vai ter, como eu disse para vocês, alguns tecidos, tá? Basicamente, tecido epitelial, tá? Ou epidérmico, tá? E tecido conjuntivo, tá? Que aí gerando 3 camadas no nosso corpo. A camada mais externa é a epiderme, tá? E é só isso. É um monte de células uma em cima da outra, tá? E ela tem uma função principal de impedir que micro-organismos ou patógenos entrem dentro do nosso corpo, certo? Essa é a grande ideia, tá? A segunda camada é a chamada derme. Tem poucas células, tem muito material extracelular, tá? Então vai ter muito fibra, tá? Fibras, por exemplo, como colágeno, certo? Então esse colágeno é o que dá e a elastina também, que dá elasticidade ao nosso corpo. Em geral,
A quantidade dessas fibras vão mudar quando a gente vai envelhecendo. Criancinha tem uma pele toda lisinha, bonitinha, fofinha, né? Aí já o idoso tá mais flácida. Por quê? Porque ela perde essas fibras, ok? E lá embaixo a gente vai encontrar mais uma camada, que é uma camada de gordura, tá? Que guarda, reserva nutrientes, tá? Cada pessoa pode mudar a quantidade de gordura conforme genética, alimentação, hábitos de vida, de praticar esporte, por aí vai indo, tá? Só que, claro, né, não é tão simples assim. Tem 3 camadas e pronto, acabou, tá? A epiderme, ela vai gerar algumas outras estruturas, tá? Então, a epiderme, que é a camada mais externa, ela gera algumas estruturas que aprofundam, tá? Nessas outras camadas. Entre elas, a gente vai ter, ó, vou deixar marcadinho aqui de azul, só para ficar claro, algumas glândulas, tá? Então, uma glândula é uma estrutura, é um tecido também. É um tecido de origem da epiderme que produz uma substância secretora, tá? Entre essa substância secretora, nós temos 2 glândulas importantes aqui, ó. Temos uma primeira glândula aqui, ó, que ela é a glândula chamada glândula sudorípara, que é o do suor, tá? Do nosso corpo. E nós temos uma glândulazinha aqui, ó, associada ao pelo, que é a glândula sebácea, tá? Então, são 2 glândulas importantes. É só elas, professor? Não, tem um monte, tá? Mas aqui, ensino fundamental, essas 2 ajudam a gente a ilustrar. Qual é a grande diferença de cada uma das 2, tá? A glândula sebácea, ela vai estar associada ao pelo e ela vai liberar uma substância oleaginosa. Qual a função dela? Lubrificar esse pelo, certo? Dar mais segurança a esse pelo para nenhum micro-organismo querer se nutrir, né? Como piolho, outros ácaros, porque sim, a gente vai ter esse problema, tá? E a glândula sudorípara, professor, ela vai liberar suor, tá? A gente vai começar a suar, que é uma substância mais aquosa, tem mais água. E a água evapora com mais facilidade do que o óleo, ok? É mais volátil, certo? O que aconteceu com o longo do tempo? A gente começou a perder os nossos pelos, tá? E, consequentemente, não é que a gente deixe de ser peludo, não. Nosso corpo inteiro tem pelo, tá? Você olha assim, não tem um pelo, não. Tem uma penugemzinha, mas sempre vai ter algum nível de pelo no seu corpo, tá? Mas, em geral, a gente vai ter muito mais glândulas sudoríparas do que glândulas sebáceas. Então, o nosso mecanismo de controle de temperatura, porque sim, isso importa, tá? Nós somos chamados animais homeotérmicos. O que é um animal homeotérmico? Aquele que mantém a temperatura corporal constante. A maioria das aves são assim, a maioria dos mamíferos são assim. Tá? Então, a forma de controlar a temperatura do ser humano é diferente de um cachorrinho. Tá? Então, o cachorrinho, ao correr, por exemplo, ele vai controlar a temperatura de uma forma diferente da do ser humano. Em geral, a temperatura de animais muito peludos é um pouquinho mais alta do que a nossa, 37, 38 graus Celsius, até quase 39. Nós, com 38, estamos com febre. Tá? Nossa temperatura constante é cerca de 36 graus Celsius. Isso é importante porque para a manutenção da regularidade, da função da nossa vida. Todas as nossas proteínas são produzidas e funcionam em uma temperatura ideal. Se sobe demais essa temperatura, as nossas proteínas elas não funcionam muito bem. Então, a gente tem que ter um controle muito funcional, muito bom disso. E como a gente vai ter uma atividade física um pouco mais intensa que a maioria dos animais, mesmo nós sermos sedentários, porque a gente caminha muito, nós somos nômades, nós precisamos desenvolver essa estrutura de quê? De ter uma maior intensidade, de quê? De glândula sudorípara. Essa imagem aqui mostra um pouquinho uma estrutura da pele vista de fora por um microscópio, certo? Microscópio eletrônico, não é aquele microscópio convencional, bonitinho, não dá para fazer essa imagem pelo celular, tá? Que mostra um pouquinho como é essa nossa pele, tá? Ao centro nós vamos ter o quê? O poro, tá? De uma glândula sudorípara, tá? Então, o lugar onde vai sair o suor, propriamente dito. E se você olhar em volta, tá parecendo uma massa toda folheada, né?
Porque são, como eu disse para vocês, a camada da epiderme é um monte de camada de célula para proteger de forma mecânica o nosso corpo, ok? Então essa é a grande ideia. E aí, ó, como eu disse, só para reforçar essa ideia. Esse monte de camada, uma parte dessas células vão estar vivas, outra parte dessas células não vão estar vivas e elas vão descamando. Então, ao longo do nosso dia, a gente vai descamando e vai perdendo essas peles, tá? Todo dia. Professor, mas eu não vejo esse monte de pelinho que tá... É porque é tão pequenininho, é tão pouquinho, tão residual, que a gente acaba não acompanhando esse processo de troca. A não ser que a gente faça o que é aquele processamento do bronzeamento, né? Fique exposto ao sol e a gente intensifique a quantidade de melanina, tá? Que é uma outra proteína, que protege o nosso corpo contra raios ultravioletas. Tá? E aí meio que essa camada ela vai sair de forma muito mais densa. A gente consegue ver a saída do que não da pele, né? A gente não troca a pele. A gente troca a camada da epiderme mais superficial das células mortas, tá? Então não é que sai a célula viva, sai a célula morta, certo? Beleza? Mostrando um pouquinho mais da estrutura, tá? Normalmente essas imagens de microscópio eletrônico não é colorida, tá? A gente bota cor artificialmente para separar, para poder conseguir identificar. Essa imagem também da esquerda também é um microscópio eletrônico de varredura, tá? Ele dá muito mais aumento do que o microscópio de luz, não dá para fazer isso no celular, tá? E aí a gente está vendo bem direitinho o que é a estrutura do pelo saindo da pele. Especialmente aqui a gente tem dos cílios, tá? Então, esses cílios do nosso olho, a gente vai conseguir ver mais ou menos essa saída. E o que a gente vai ter junto do pelo, seja do couro cabeludo, do cabelo ou do olho, é que a gente vai ter muito mais o que glândula sebácea. A glândula sebácea está associada diretamente com quem? Com o pelo. Tá? E essa glândula sebácea, quando obstrui, tá? Que ela fica obstruída, ela gera aquela história da espinha, tá? Então, as espinhas, a acne que a gente vê no nosso rosto, basicamente são glândulas sebáceas que ficam obstruídas, elas não liberam a passagem, tá? E aí, consequentemente, o que a gente vai ter? A formação de espinha. Como eu disse para vocês, as glândulas sebáceas ela vai liberar uma substância muito mais oleaginosa, tá? E essa substância mais oleaginosa, tá? Tem a ver um pouquinho com a alimentação. Então, em geral, o adolescente, tá? Que começa a produzir muito mais hormônios que são oleaginosos, como, por exemplo, no feminino, o estrogênio e a progesterona, tá? E o masculino, que é a testosterona. Então, esses dois hormônios são muito oleaginosos, eles aumentam e fazem com que essa produção, a presença de espinha no nosso rosto e no nosso corpo, que pode aparecer nas costas também, aumentem, tá? Então, basicamente, elas são o que? Produção. Então, normalmente, o dermatologista ele vai falar sobre a alimentação, o cuidado que a alimentação que a gente precisa ter, evitar alguns alimentos muito gordurosos, muito cheios de carboidratos, porque vão intensificar, de fato, essa quantidade de espinhas que vocês têm. Tá? E claro, tá? A higiene facial, corporal também vai ter. Por que a gente tem a impressão, quando a gente olha para o nosso cabelo, né, que a textura da pele ela é diferente? Porque, de fato, aqui nessa região do couro cabeludo, até das sobrancelhas, a gente vai ter uma quantidade muito maior de pelos. Tá? Então, é claro que a produção dessa substância ensebada, tá? Intensifica nessas regiões, tá? Então, quando a gente deixa de lavar o cabelo, tá? Muito tempo, o cabelo vai ficando mais oleoso, justamente pela produção dessas glândulas sebáceas também. Então, a pele em corpo inteiro, ela é muito parecida, tá? É claro que nas regiões, por exemplo, faciais, que tem menos pelo, ela vai ter uma estrutura, uma cara um pouco diferente do couro cabeludo em si, tá? Então, basicamente, a diferença é que a gente vai ter a quantidade de cabelo nessa região, tá? E aí é isso que vai fazendo com que nossa estrutura corporal da pele acabe mudando, tá? A gente precisa cuidar e proteger nossa pele em todos esses aspectos, ok? Não coloquei aqui, mas fica importante também, ó, as camadinhas de novo, ó, só para poder frisar. Onde é que tem aqui cada camada? Ó?
Camada mais externa é a epiderme, a camada 1. A camada 2 aqui é a derme, que é basicamente fibra que vai ter aí, colágeno e elastina. E a camada 3 é chamada de hipoderme, é basicamente camada de gordura. Observa que as glândulas que a gente tem aqui, ó, essa mais clarinha é a sudorípara, glândula sudorípara, tá? E essa glândula aqui é a glândula sebácea, tá? Beleza? Essas duas glândulas, elas são de origem epidérmica, tá? Lá de cima. Mas elas se aprofundam. Por que que isso é importante, professor? Porque o tecido nervoso, ele chega até a derme, certo? Então, é o tecido nervoso, os neurônios, certo? Que chegam aqui na glândula, bate na portinha da glândula e diz assim, ei, menino, tá quente. Tá quente, ele tá fazendo atividade física, ele tá correndo, produz um pouquinho mais de suor aí para equilibrar a temperatura. Então, essas glândulas, apesar da sua origem ser epidérmica, tá? Elas ficam mais profundas para ter essa conexão, essa conversa, tanto com o sistema circulatório, tá? Que vaso sanguíneo também chega nessa fase 2, nessa camada 2, tá? Como o tecido nervoso também chega nessa estrutura. Tá? Quem já segurou muito papel, por exemplo, sabe que papel dá um cortezinho, né? Aí fica ardendo a mão, né? Arde a pele, mas não sai sangue, porque basicamente o que você cortou? Você cortou a camada 1, e na camada 1 não tem sangue, não tem vaso sanguíneo, tá? Então dá aquele ardorzinho, mas não é o suficiente para te machucar, te cortar, te liberar sangue, tá bom? Vamos nós, vamos praticar. Vamos ver aqui que se vocês conseguem fazer algumas associações aqui, ó. Vamos nós, ó. Para que todos os órgãos do corpo humano funcionem em boas condições, é necessário que a temperatura do corpo fique sempre entre 36 e 37 graus Celsius. Por isso que a gente diz que o ser humano é um ser homeotérmico, tá? Cada animal vai ter uma temperatura diferente, tá? Então, se porventura você medir a temperatura do seu animal, do seu pet, tá? Se o veterinário disser para você, olha que o cachorro está com 38 graus Celsius, ele está com febre. Não, ele é um pouquinho diferente da nossa temperatura, tá? Lembra lá que esse animal está cheio de pelo no nosso corpo, ao longo do corpo, ao contrário da gente. Para manter dentro dessa faixa, em dias de muito calor ou durante intensa atividade física, tá? Um mecanismo, né, uma série de mecanismos fisiológicos é acionado, como eu disse para vocês. Comecei a correr, fiquei lá exposto ao sol, o corpo vai dizer, opa, tem que produzir mais suor. Quem que vai dizer isso para o nosso corpo? Bora lá. Pode-se citar como principal responsável pela manutenção da temperatura corporal é o sistema digestório, porque produz enzimas que atuam na quebra de alimentos calóricos, como eu disse para vocês. É o contrário. Essas enzimas, elas vão ter influência, são proteínas e vão ser influenciadas pela nossa temperatura corporal. A gente precisa controlar a nossa temperatura corporal para que essas enzimas funcionem. Tá? Então, não. Letra B. É o sistema imunológico, pois suas células agem no sangue, diminuindo a condução do calor. Bom, não foi exatamente o que o tio Assis falou, né? Bora ver o que é C. É o sistema nervoso, pois promove a sudorese, tá? Permite a perda de calor por evaporação da água. Então, basicamente é isso, gente. Olha só. Vou voltar aqui, ó. Essas glândulas, elas não ficam bem na superfície. Elas vão mais profundo para ter contato com o sistema nervoso e também o sistema circulatório. Mas especialmente o sistema nervoso, que chega lá para informar. O sistema nervoso, gente, conduz informação. E ele chega lá no neurônio para dizer, ó, tá, o músculo lá está contraindo e relaxando demais, está gastando muita energia. Ou não, ele percebe o calor. Nós temos células sensoriais para perceber
variações na temperatura, tá? Não é à toa que os nossos pelos, quando passa um vento bem frio, a gente fica arrepiado, né? Então, o pelo ele fica mais eriçado, mais em pezinho, para tentar ficar uma camadinha maior, mais espessa do pelo e gerar ali um microclima, então, aquele arrepio que a gente sente, basicamente é uma variação de temperatura para proteger ali a nossa temperatura corporal, tá? Então, são variações que a gente tem. Então, quem controla esses mecanismos de defesa é basicamente o sistema nervoso. Dá tempo de fazer mais uma questão. A perda de pelos foi uma adaptação a mudanças ambientais, tá? Que forçaram nossos ancestrais a deixar a vida sedentária e viajar enormes distâncias à procura de água e comida. Junto com o surgimento de membros mais alongados e a situação de glândulas apócrinas, tá? Que produzem suor oleoso de lenta evaporação por glândulas écrinas, que é o suor aquoso de rápida evapotranspiração. De rápida evaporação, desculpa. A menor quantidade de pelos teria favorecido a manutenção de uma temperatura corporal saudável nos trópicos, castigados por um calor sufocante que viveram os nossos ancestrais. De que maneira o tamanho dos membros poderia estar associado à regulação da temperatura corporal? Só para responder essa questão, a gente precisa lembrar que esses pelos estão na nossa pele, que é o órgão maior do nosso corpo, tá? Então, gente, quanto maior pele a gente vai ter, tá? Maior a quantidade, tá, de glândulas sudoríparas, consequentemente, maior controle da nossa temperatura. A gente sua em toda parte do nosso corpo, tá? Então, até no couro cabeludo sua, na bunda vai suar, na sola do pé, na sola da mão vai suar também. Então, quanto maior nossa pele, maior a nossa capacidade de evapotranspiração. Qual a melhor resposta para isso? O tempo está muito estourado. Vou dar só o gabarito para vocês. É a letra A. Ou C? Não, mas é a A. Membros mais longos apresentam maior relação de superfície e volume. Aproveito só para fazer a alteração. Foi errinho do tio Assis, tá? Alternativa A, certo? Maior relação superfície e volume garantem maior essa temperatura. Tá bom, queridos? Queridos, a gente vai ficando por aqui, tá? A gente se encontra na próxima segunda-feira. Grande beijo. Tchau, tchau.